Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos a esses 4 capítulos do livro de 2 Samuel. 2 Samuel de 9 a 12. Aleluia, glórias a Deus. Pai amado, Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente, em nome de Jesus Cristo, coberta com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, coloco minha família, minha parentela, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, coloco, Senhor, tudo que temos, tudo, porque tudo é teu. Tudo é do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor por mais esse dia de vida, o fôlego de vida, o ar que respiramos e pela nossa família. Hoje encontraremos capítulos que falam da bondade e restauração, Pai, mas também de pecado, consequência, confronto e arrependimento. Nos dá um coração humilde e ensinável nessa manhã. Não permitas que leiamos a queda de Davi apenas olhando para os erros de outro homem, Pai, mas que a Tua palavra também examine a nossa vida, o nosso coração, nos mostra aquilo que precisa ser corrigido, nos ensina nessa manhã a receber Tua correção e conduz-nos sempre ao verdadeiro arrependimento. Abençoa cada pessoa e cada família que acompanha esta leitura, que segue esse canal. Apresentamos cada pedido de oração em nome de Jesus. Hoje continuaremos com 2 Samuel de 9 a 12. E peço que compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda esse ministério a crescer. Você pode abençoar o ministério, você pode convidar outras pessoas a me acompanhar aqui. Tudo para a honra e glória do nosso Deus, Jesus 100% no centro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, Davi já está estabelecido como rei, né? Em 2 Samuel de 9 a 12. Primeiro veremos uma linda demonstração de bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, amigo dele. Depois a narrativa muda drasticamente, irmãos. Davi permanecerá em Jerusalém enquanto seu exército vai para a guerra. Nesse contexto acontecerá seu pecado com Batseba, a morte de Urias, e posteriormente o confronto do profeta Natã. Esses capítulos nos lembram de algo sério. Chegar ao lugar da promessa não significa que podemos deixar de vigiar o coração. Agora, irmãos, em 2 Samuel 9, Davi perguntou: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo de casa de Saul chamado Ziba, e ele informou ao rei que ainda havia este filho de Jonatas. Seu nome era Mefibosete, a Bíblia fala. A Bíblia fala que Mefibosete era aleijado dos 2 pés. E ele vivia em Lodebar, né? Davi mandou buscá-lo. E quando Mefibosete chegou diante do rei Davi, ele prostrou-se. E Davi disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Irmãos, olha só. Davi prometeu devolver-lhe as terras que haviam pertencido a Saul, o seu avô. Mas fez ainda mais, declarou: tu comerás pão sempre na minha mesa. Irmãos, é forte. Mefibosete ficou impressionado. Ele perguntou por que o rei demonstraria tamanha bondade para alguém como ele. Davi ordenou que Ziba e sua família cuidassem das terras, mas Mefibosete passaria a comer à mesa do rei. O capítulo termina reforçando essa imagem. Mefibosete habitava em Jerusalém porquanto comia sempre à mesa do rei Davi. Em 2 Samuel 10, depois morreu o rei dos Amonitas. Davi, ele desejou demonstrar bondade para com seu filho Hanun. E porque o seu pai anteriormente havia tratado Davi com bondade também. Então ele queria devolver essa bondade. Então enviou servos para consolá-lo depois dessa perda. Mas os líderes amonitas convenceram Hanun de que os homens de Davi eram espiões. Hanun humilhou os servos enviados pelo rei e mandou raspar metade da barba deles e cortar suas roupas. Quando Davi soube, permitiu que permanecessem em Jericó até que suas barbas crescessem. Irmãos, os amonitas perceberam que haviam provocado Israel, então contrataram soldados sírios para ajudá-los. E Joabe liderou o exército de Israel.
Percebendo que estava cercado por inimigos em duas frentes, ele organizou seus homens e declarou: "Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer." Irmãos, Israel venceu essa guerra. Mais tarde, os sírios novamente se reuniram contra Davi. Davi liderou Israel na batalha e conquistou outra vitória. E os reis que serviam aos sírios fizeram paz com Israel. E em 2 Samuel 11, o capítulo começa com uma informação bem importante. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Irmãos, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ele não foi outra vez para a guerra, né? Certa tarde, ele levantou-se de sua cama e caminhou pelo terraço do seu palácio. E de lá ele viu uma mulher tomando banho. Irmãos, eu tive o privilégio, de visitar a cidade de Davi em 2022, quando eu fui para Israel. Eu tive o privilégio de colocar os pés naquele quintal de onde estava Batseba e vendo, e também colocando os pés naquele antigo palácio, porque ainda tem as construções, os fundamentos lá em Israel. E é algo impressionante de estar de perto e de ficar imaginando essa cena, gente. Viver a Bíblia em 3 dimensões. E olha, de lá do seu terraço, ele viu Batseba tomando banho, A mulher era linda, a Bíblia fala, e Davi perguntou quem ela era. Então responderam: "É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu." Então Davi sabia que ela era casada. Mesmo assim, ele mandou buscá-la. Davi se deitou com ela. Depois Batseba enviou uma mensagem: "Estou grávida." E a Bíblia fala que Davi então começou a tentar esconder aquilo que havia feito. Mandou chamar Urias, marido de Batseba, que estava já no campo de batalha. Ele tentou fazê-lo voltar para casa, mas Urias recusou-se a desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Olha a lealdade, gente. Davi tentou novamente, mas não conseguiu. Então, a Bíblia fala que ele tomou uma decisão ainda mais grave. Ele escreveu uma carta para Joabe, ordenando que Urias fosse colocado na parte mais perigosa da batalha e que os soldados se afastassem dele. Irmãos, ironicamente, o próprio Urias carregou a carta que determinaria a sua morte. Gente, olha, Joabe cumpriu a ordem, claro. Urias morreu na batalha. Quando Batseba soube, lamentou seu marido. E a Bíblia fala que depois de um período de luto, Davi mandou buscá-la e ela tornou-se sua mulher. O capítulo termina com uma declaração curta, mas extremamente séria. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi pecou aos olhos do Senhor. Davi desobedeceu ao Senhor. Davi podia esconder dos homens, mas não podia esconder de Deus, porque Deus vê tudo. Ele é onisciente, ele é onipresente. Então, assim, 2 Samuel 12, nosso Deus, ele também é onipotente. Ele está em tempo todo conosco, no nosso mais íntimo, gente. 2 Samuel 12 fala que o Senhor enviou o profeta Natan até Davi. Natan contou aí uma história, para Davi. Havia 2 homens numa cidade. Um era rico, outro era pobre. O rico possuía muitos rebanhos. O pobre tinha apenas uma pequena cordeira que havia criado com muito carinho. A Bíblia fala que quando chegou um viajante à casa do homem rico, ele não quis usar um animal de seus próprios rebanhos. Ele tomou a cordeira do pobre, olha, e a preparou para seu visitante. Ao ouvir aquilo, o rei Davi ficou indignado. Declarou que o homem que havia feito aquilo merecia ser punido. Então Natan disse: "Tu és esse homem." Gente, olha só que coisa. Tu és esse homem. O profeta mostrou a Davi tudo aquilo que Deus havia feito por ele. Confrontou seu pecado. Davi finalmente respondeu: "Eu pequei contra o Senhor." Ele confessou. Ele colocou esse pecado diante do Senhor. Natan declarou que Deus havia perdoado seu pecado, mas também explicou que existiriam consequências. Irmãos, tudo isso para nos ensinar que todo pecado tem consequência. Deus perdoa, se tem arrependimento, mas as consequências acontecem. A Bíblia fala porque pecado gera
morte, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, a criança que havia nascido adoeceu gravemente. Davi jejuou, chorou, buscou a Deus, mas a criança morreu. Finalmente, olha, a morte aconteceu depois daquele pecado. Depois disso, Davi levantou-se, lavou-se, mudou das roupas. A Bíblia fala que ele entrou na casa do Senhor para adorar. Mais tarde, Davi consolou Batseba. Ela deu à luz a outro filho, que é o rei Salomão, o rei mais sábio que já houve no mundo. Olha, o Senhor o amou. A Bíblia fala que o Senhor amou muito a Salomão. O capítulo termina com novas vitórias de Israel, mas a partir daquele momento, a casa de Davi enfrentaria consequências dolorosas que veremos nos próximos capítulos. Irmãos, esse capítulo 2 Samuel de 9 a 12, estes 4 capítulos mostram extremos na caminhada do rei Davi. No capítulo 9 vemos um rei demonstrando bondade. No capítulo 11 vemos esse mesmo rei cometendo um grave pecado. Isso é um alerta para nós. As vitórias de ontem não substituem a vigilância de hoje. Davi havia vencido gigantes, Golias, sobreviveu à perseguição do rei Saul, recusou-se a matar o seu inimigo quando teve oportunidade, buscou a direção de Deus naquilo que fazia e chegou ao trono. Mas ainda precisava fazer o quê? Quando ele chegou no trono, ele precisava vigiar. O pecado com Batseba também nos mostra como uma queda pode produzir a outra queda. Irmãos, primeiro veio desejo, depois ação, depois tentativa de esconder, depois a manipulação e finalmente a morte de Urias. Quando tentamos encobrir o pecado em vez de confessá-lo, nós podemos criar pecados ainda maiores tentando proteger o primeiro. Mas Deus enviou o profeta Natã, e quando Natã declarou, tu és o homem, Davi não tentou matar o profeta Natã. Ele não colocou a culpa em Batseba, ele não culpou sua posição, ele reconheceu diante do Senhor, pequei contra o Senhor. Irmãos, perdão, porém, não significa necessariamente ausência de consequências, que fique claro, essa distinção é muito importante. Amém? Pegou a chave? E aonde Jesus é revelado nesses capítulos celestes? Irmãos, Mefibosete nos oferece uma imagem muito linda. Ele não chegou à mesa do rei por mérito próprio, foi chamado por causa de uma aliança que Davi havia feito com Jonatas. Olha a importância, de nós deixarmos um legado de bondade para nossos filhos, para nossa futura geração, e não um legado de maldição. Irmãos, ele recebeu um lugar que não poderia conquistar sozinho. Isso nos faz lembrar da graça, mas precisamos também ter cuidado. Davi não é Jesus e Mefibosete não constitui uma alegoria completa da salvação. Ainda assim, a cena aponta nosso coração para uma verdade que encontra sua plenitude em quem? Em Cristo Jesus. Pessoal, Deus nos oferece pela graça aquilo que não poderíamos conquistar por nossos próprios méritos. E quando chegamos ao pecado de Davi, vemos novamente por que precisamos de um rei ainda maior do que Davi. Davi foi falho, ele falhou, mas Jesus não. Davi usou seu poder de maneira pecaminosa. Cristo Jesus, sendo rei, entregou-se por nós. Jesus é o rei justo que Davi jamais poderia ser perfeitamente. Entendeu? Pegou a chave? Pode declarar no comentário. Peguei a chave. Gólida Celeste. Ficará para o final da nossa leitura. Já abriu sua Bíblia em capítulo 9? 2 Samuel, capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe, Urei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul que use eu da bondade de que para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei Davi. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa dê ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como os dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. Davi derrota os amonitas em Ciros. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca do seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os filhos dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum aos servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar o soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Betreote e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha. Entraram da porta os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e a Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia melhor em Israel, e formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe, se os sírios fossem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazê-lo. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam no outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer,
marchava diante deles. Informando Davi, ajuntou a todo Israel, passou a Jordão e foi a Elã. Sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Capítulo 11. Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como lá ia a guerra, né? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. A morte de Urias. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e mora. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera nas batalhas. Na batalha, deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei.
e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Davi casa com Batseba. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos teus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar-lhe comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compareceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o heteu, feristes a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizestes em oculto, e eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochicharam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu,
te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a, eu se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a ceras e a picaretas e a machados de ferros e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Amém? Terminamos os 4 capítulos de hoje. Gente, que passagem, né? Que passagem! E a Gólida Celeste, como prometido, existe uma frase que muda completamente o capítulo 11, gente, eu queria compartilhar com vocês aqui. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Perdão. Talvez ninguém tivesse visto tudo. Davi era rei, Urias estava morto, Batseba agora estava no palácio. E humanamente falando, parecia que o problema havia sido resolvido, mas Deus, ele tinha visto tudo, cada detalhe. Isso vale também para nós. Não administre aquilo que Deus está mandando você confessar. Irmãos, não coloque maquiagem espiritual sobre aquilo que precisa de arrependimento. Pegou a chave? Porque agora, a graça de Deus, irmãos, a graça de Deus não nos chama para esconder. Ela nos chama para sair da escuridão. E quando Deus envia um Natã para dizer: tu és o homem, não endureça, reconheça, confessa, arrependa-se, porque correção também pode ser manifestação da misericórdia de Deus. Amém? Pegou? Tinha uma passagem sobre Mefibosete que eu queria, que acho que está no capítulo 9. Sim, capítulo 9, de 1 a 13, fala, né, de Mefibosete. Irmãos, o comportamento comovente de Davi para com Mefibosete, cumprindo a vontade de Jonatas, certamente é um retrato do que Deus é para nós. Entenderam? Por causa do desejo de Jesus, Deus dirige o seu amor ao perdido pela vontade de Cristo. O comportamento de Davi com Mefibosete quer nos mostrar hoje o comportamento de Deus em relação ao pecador perdido. Olha só, a pergunta de Davi: resta ainda alguém para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Deus procura o perdido, gente. Onde está ele? Assim Deus chamou os homens para o paraíso. Leia o homem para o paraíso, leia Gênesis 3:9. E segundo ponto, a miséria de Mefibosete, onde ele estava? Olha a pergunta. Em Lodebar, que significa sem pasto. Irmãos, na casa de Maquir, que significa também vendido. Portanto, vendido e sem pasto, leia Romanos 7,14, 1 Pedro 2,25 para entender. De modo diferente, fala aquele que foi achado. Ele pode glorificar: o Senhor é meu pastor, e porque é o meu pastor, nada me faltará. Vocês estão pegando? A Mefibosete
Mefibosete, ele estava enfermo. Nós vemos isso nessa passagem de versículo 13. Também podemos ver em Isaías 1, de 5 a 6, você pode meditar. Ele estava cheio de temor, versículo 7. Havia perdido tudo, versículo 7. A misericórdia de Davi, embora Jonatas tivesse morrido há algum tempo já, Davi ainda pensava na aliança que havia feito e a cumpria sem fazer acepção de pessoas. Davi mostrou bondade por amor a Jonatas, e da mesma forma, Deus deu-nos Jesus por amor a nós. Leia Efésios 2:4. Davi enviou Ziba com a alegre notícia na qual Mefibosete acreditou. Irmãos, olha, quem acredita na mensagem é feliz. 2 Crônicas 9:5 fala. A grande experiência de Mefibosete é que ele veio a Davi. Ele se humilhou diante de Davi, ele reconheceu a sua indignidade e ele ficou para sempre protegido e morou na cidade do rei, desfrutou da maior comunhão, foi um herdeiro. E, gente, essa passagem é tremenda, por isso eu quis voltar aqui, leia de novo essa passagem, medite nela, procure estudar, para que você entenda aqui o amor de Deus, né? E sem fazer acepção das pessoas, amém? Pai amado, muito obrigado por essa palavra, por esse ensino. Hoje ela nos confronta profundamente, Pai. Nós não queremos olhar apenas para o rei Davi. Queremos olhar para dentro de nós. Sonda-nos, Senhor. Examine nosso coração. Mostra-nos aquilo que estamos tentando esconder. Mostra as áreas onde deixamos de vigiar. E nos livra de pensar que experiências passadas, posições, ministérios, conhecimentos ou qualquer conquista espiritual nos tornam imunes à queda. Não, Pai. Precisamos de Ti todos os dias e o tempo todo. Guarda nossos olhos, nossos pensamentos, nossos desejos, decisões, nossos relacionamentos. Guarda nossa integridade quando ninguém estiver olhando. E se houver algo que precise ser confessado e abandonado, nos dá coragem para não continuar escondendo. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a dizer como Davi: pequei contra o Senhor. Dai-nos verdadeiro arrependimento. Não apenas tristeza pelas consequências, não apenas medo de sermos descobertos, mas dor por termos ferido Tua santidade. Obrigado porque em Jesus existe perdão para aquele que verdadeiramente se arrepende. Obrigado porque o sangue de Cristo é suficiente, mas dai-nos também maturidade para assumir responsabilidades e consequências. Pai querido, abençoa cada pessoa que acompanha essa leitura, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa meus filhos e minhas netinhas, abençoa meus irmãos e meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada. Abençoa todos, Pai. Visita os enfermos, fortalece aqueles que estão em tratamento, recuperação, assim como eu. Consola quem atravessa o luto e levanta quem caiu. Pai querido, restaura aquele que se arrependeu verdadeiramente e dai-nos sabedoria para liderar, Senhor. Guarda aqueles que ocupam posições de autoridade, nossos governantes, Pai, pastores e todos os líderes. Coloca em nós também um coração de graça, que saibamos olhar para os Mefibosetes que Tu colocares diante de nós e demonstrar bondade sem esperar recompensa. Acima de tudo, obrigado por Jesus, nosso Rei perfeito, nosso Salvador, nossa justiça, nossa esperança, que Ele permaneça no centro da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não deixa de compartilhar e se inscrever no canal, deixar tua curtida, ativar o sininho de notificações. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que Ele preserve o nosso coração das vitórias, nas vitórias, aliás, e que Ele nos dê humildade diante da correção e coragem para viver na luz. Que a graça de Senhor Jesus restaure aquilo que o verdadeiro arrependimento colocar diante dele. Que nossa casa seja protegida, nossos relacionamentos guardados e nossa família fortalecida. Que o Senhor nos conceda um coração íntegro, sensível e obediente em nome de Jesus. Se esta palavra edificou sua vida, compartilhe, se inscreve no canal e também nos assista e nos acompanhe com os outros capítulos da série A Bíblia Viva. No próximo estudo continuaremos com 2 Samuel de 13 a 16. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.